Meus amigos e minhas amigas, Deus nos abençoe. A felicidade é muito grande de ter vocês aqui conosco, no Caminho Luminoso, nesse quadro tão especial que é Encontro com Jesus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o nascimento do nosso Mestre. Nós sabemos que as fontes primárias dos feitos e ditos de Jesus se encontram nos escritos de Mateus, Marcos, Lucas e João. E que Mateus e Lucas são os que abordam o nascimento de Jesus. E um pequeno fração de tempo da sua infância. Esses estudiosos, esses evangelistas, esses seguidores do Cristo, escreveram com muito amor. E esse evangelho foi transmitido de pessoa a pessoa, reproduzido várias vezes, e muito sangue foi derramado, muita dor foi sentida para que esse evangelho chegasse em nossas mãos. Por isso a importância de nos debruçarmos sobre eles, para aprender cada vez mais sobre a vida do nosso Mestre. Naquela época, a Judéia, a Samaria e a Galileia eram partes da Palestina. A Judéia ao sul, a Samaria na região central e a Galileia na região norte. E é na Galileia que nós vamos encontrar a pequena cidade de Nazaré. Uma cidade incrustada entre as montanhas. Uma cidade, um vilarejo, feito de barro, as casinhas eram feitas de barro branco, que no final da tarde, ao crepúsculo, mais parecia um presépio de tanta beleza, porque a Galileia, apesar de ser desprezadas pelo povo da Judéia, era de uma beleza exuberante. E esses dois evangelistas, Mateus e Lucas, é que trazem essas informações. O Evangelho de João e o Evangelho de Marcos já nos apresentam Jesus adulto nas suas atividades. Então, é Lucas e Mateus que nos trazem as informações sobre o nascimento de Jesus. Inclusive, o evangelista Lucas nos traz a anunciação, em primeiro momento, a Zacarias, que era marido de Isabel, em que Gabriel aparece, a entidade espiritual, o Espírito Gabriel, aparece para Zacarias, que já estava na idade avançada, e Isabel também, para anunciar o nascimento daquele que seria o precursor de Jesus. Aquele que iria preparar o caminho para que Jesus começasse as suas pregações. A figura de João o Batista. Algum tempo depois, esse mesmo Gabriel aparece a Maria. Maria, menina moça, muito jovem ainda, conta a tradição que no final da tarde, após a realização de suas tarefas diárias, ela vai à sua alcova, ela vai ao seu quarto. E lá surge uma luz que com o tempo toma a figura de um ser, ora parecia um homem, ora parecia um anjo, um ser alado, mas que lhe diz algo que toca profundamente ao seu coração. Deus te salve, cheia de graças. O Senhor é contigo. Bendita és tu entre todas as mulheres. Naquele momento, Maria se encanta, mas ao mesmo tempo se apavora. Ela sente medo. Ela busca o canto do seu quarto. E aquela mesma voz doce e forte lhe diz: não temas, Maria. Foste escolhida para que através de você se cumprisse a profecia do nascimento do Messias. E Maria, tocada de uma emoção profunda e de uma inspiração divina, diz uma frase que deveria ser entendida por todos nós em sua profundidade.
ela diz: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim a tua vontade. Olha que coisa interessante. Às vezes, quando nós oramos o Pai Nosso, nós falamos: seja feita a sua vontade, Pai, aqui na terra como nos céus. Mas no fundo, nós desejamos que a nossa vontade seja feita. Muitas vezes dos nossos caprichos, da nossa incompreensão em relação às leis que regem a vida. E é interessante esse se colocar à disposição. Tanto que Jesus, lá no Getsemane, ele também diz isso. Se esse cálice não pode passar por mim sem que eu dele beba, Pai, que seja feita a tua vontade. E Paulo, o apóstolo, algum tempo depois, na estrada de Damasco, quando cai do cavalo e do seu orgulho, da sua prepotência, do seu egoísmo, Paulo diz: Senhor, que queres tu que eu faça? Para que nós possamos entender que espíritos nobres como Maria e Paulo, e um espírito puro como Jesus, eles se colocaram, se entregaram à vontade do Pai. E muitas vezes nós desejamos que Deus faça aquilo que nós desejamos. Ficando Maria grávida, algum tempo depois, ela vai visitar Isabel, que já estava mais ou menos 6 meses grávida de João Batista. Isabel era a prima de Maria. E o encontro das duas foi muito emocionante. Muito emocionante. Porque Isabel não sabia que Maria estava grávida. E no momento em que as duas se encontram no pátio da casa de Isabel, o menino na barriga de Isabel se movimenta de forma diferente. E Isabel, inspirada, diz: bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Mas donde a mim tamanha alegria, tamanha dita, que venha visitar-me a que é a mãe do meu Senhor e do meu Salvador. Inspiração pura, amor. Em um ventre, o precursor, João Batista, que viria para preparar o caminho. E no ventre de Maria, Jesus, o nosso mestre, o pastor da luz imortal, o príncipe da paz, o meigo rabi da Galileia, o nosso Senhor. As profecias diziam que o Messias nasceria na cidade de Belém. Entretanto, Maria e José estavam em Nazaré. Belém ficava na Judéia, ao sul, e Nazaré ficava na Galileia, ao norte. E aí, conta-se, o evangelista Lucas, ele diz que Augusto, Caio Júlio César Otávio, o imperador da época, teria solicitado um recenseamento. E os homens, com suas famílias, deveriam ir para a cidade de nascimento fazer o recenseamento. Não existem provas históricas desse recenseamento, mas a verdade é que Maria e José saem de Nazaré em direção a Belém. E lá, onde era a cidade de nascimento de José, que também era a cidade de nascimento de Davi, o rei Davi, pai de Salomão, ele iria fazer lá o recenseamento. E aí acontece um fato muito interessante, que eu gostaria de que vocês pudessem comigo aqui fazer uma análise. Quando José e Maria chegam a Belém, eles não encontram onde ficar. José saiu batendo de porta em porta, de pensão em pensão, e não tinha vaga. Vamos analisar isso de uma outra maneira? Como se o coração da humanidade
não estivesse naquele momento aceitando a chegada do Mestre. Era como se José estivesse batendo na porta dos corações, para que os corações pudessem se abrir para receber o Rei, o nosso irmão maior, Filho de Deus. E todas as portas se fecharam. Alguns estudiosos dizem que Jesus foi para um estábulo entre os animais. Maria foi com José, evidentemente com Jesus no ventre, para o estábulo. Outros dizem que foi uma gruta. Não importa se foi estábulo ou se foi gruta. O que importa é que ele nasceu na simplicidade. Imaginemos, ele poderia ter nascido filho de um faraó, filho de um imperador, filho de um grande espartano, filho de um grande filósofo, filho de um grande pensador, mas ele quis nascer filho de um carpinteiro e de uma dona de casa. Ele poderia ter nascido num palácio, mas ele escolheu nascer num estábulo ou numa gruta. Ele poderia ter nascido num berço de ouro encrustado de pedras preciosas, mas ele preferiu nascer numa manjedoura de palha. Em volta dele poderiam ter escravos e servidores, mas ele escolheu animais e pastores, simples pastores, que ouviram trombetas e uma voz que dizia: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Ele nasceu e o próprio nascimento de Jesus já foi um ensinamento. Um ensinamento para todos nós, para que possamos analisar o que é que nós precisamos realmente. O que é importante em nossas vidas? Qual o significado da nossa existência? A felicidade, onde ela está? Nas coisas. Ninguém foi mais feliz do que Jesus. Ninguém teve mais paz do que Jesus. Na simplicidade, nas coisas pequeninas. Nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus e de Lucas duas versões diferentes. Não vamos dizer que são contradições, mas duas versões diferentes. Por exemplo, na versão de Lucas, Jesus nasceu em Belém. Algum tempo depois do nascimento, alguns dias, ele foi apresentado ao templo de Jerusalém, onde lá estava Simeão e Ana, dois idosos que reconheceram na criança o Messias. E depois, Maria e José, com o menino, retornaram para Nazaré, onde a criança viveu durante algum tempo, onde a criança cresceu. Já na visão de Mateus, foi um pouco diferente. Jesus nasceu em Belém, houve a adoração dos magos, que na realidade não eram reis, mas eram estudiosos das estrelas, estudiosos das escrituras, que através das escrituras e da leitura das estrelas, eles conseguiam perceber que estava na época do nascimento do Messias. Depois teria aquela perseguição de Herodes, o Grande, que teria matado várias crianças em busca de matar o Messias. E José e Maria teria viajado para o Egito. José teria tido um sonho, avisando para que ele pegasse a criança e a mãe e fossem para o Egito, porque Herodes desejava matá-los. E depois que Herodes morre, eles voltam para Nazaré. Nós podemos perceber o que há de semelhante nas narrativas.
Os dois evangelistas dizem que Jesus nasceu em Belém, da Judéia. E os dois evangelistas dizem que depois de algum tempo Jesus foi morar em Nazaré. E naquela época era muito comum os pais ensinarem aos seus filhos aquilo que eles faziam, o trabalho, a função. E José, como carpinteiro, com certeza, ensinou a Jesus a arte de trabalhar com a madeira, com a enxó, com o serrote, com os pregos. Interessante, né? Jesus trabalhou com os instrumentos da sua própria morte. Na cruz, ele teve um encontro com a madeira, com os pregos e com o martelo, que ele trabalhou durante a vida inteira. Então podemos imaginar, nas nossas viagens, nos nossos sonhos, podemos imaginar José ensinando a Jesus na oficina de carpintaria, no fundo da casa, quem sabe, lá em Nazaré, a serrar uma madeira, a lixar, a bater o martelo nos pregos, e Jesus foi aprendendo. Todos os anos, José e Maria levavam Jesus para Jerusalém, para a festa da Páscoa, que era a comemoração da libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. E eles iam todos os anos, como bons judeus que eram, para comemorar essa libertação. E há uma citação muito interessante nos evangelhos sobre uma dessas visitas, uma dessas viagens a Jerusalém. Jesus tinha 12 anos de idade e foi juntamente com Maria e com José e com muita gente de Nazaré para Jerusalém, para comemorar a Páscoa. E no retorno, José, mais à frente da caravana, pensou que Jesus estava com Maria, e Maria pensou que Jesus estava com José. Mas adiante os dois se encontram e cadê o menino? Imagine. Imaginemos o desespero de Maria e de José. Uma mãe, quando perde uma criança num shopping, no supermercado, é um desespero. Imagine a situação. Sabendo José, sabendo Maria, que Jesus era o Messias e perdeu a criança. E retornaram para Jerusalém, desesperados, procurando o menino, e sem encontrar, 1 dia, 2, 3, e de repente vão encontrar Jesus no templo. 12 anos de idade, conversando com os idosos do templo. Aqueles homens de barba branca, típico do povo judeu. Aquelas túnicas compridas, aquele olhar grave. E Jesus fazendo pergunta para eles, que não conseguiam responder. E Jesus respondendo as perguntas deles, perguntas difíceis. E Jesus respondia com eloquência, com sabedoria, citando as Escrituras. E de repente chegam Maria e José. E Maria diz assim: meu filho, por que você fez isso conosco? Olha como nós estamos aflitos te procurando. E Jesus dá uma resposta fantástica, uma resposta que deixou José boquiaberto, deixou Maria surpresa. Não sabias que importa ocupar-me nas coisas que são do serviço do meu Pai? Olha que interessante. Ele não estava na carpintaria. Isso significa que o serviço do Pai, ao qual ele se referia, não era da carpintaria. Ele estava no templo. O Pai era Deus. Isso quer dizer que Jesus, com 12 anos de idade,
ele já sabia quem ele era. Ele já tinha plena convicção da tarefa que ele ia realizar. Hoje nós encontramos na sociedade meninos que são chamados de superdotados, meninos que são chamados prodígios, de inteligência, de sapiência, de sabedoria. Imaginem um espírito do quilate de Jesus, que domina a matéria, que domina os elementos com 12 anos de idade. Jesus já sabia que tinha que se ocupar das coisas que eram do serviço do Pai. Ele sabia quem ele era. No nosso próximo vídeo, nós vamos falar de um assunto muito interessante. Eu estou assim com vontade de iniciar logo a caminhar com Jesus na Galileia, ir a Cafarnaum, andar com ele nas planícies, subir as montanhas, aprender com o que ele disse e com o que ele fez. Mas antes disso, há um vácuo, há um hiato, há um vazio nos evangelhos de Mateus e de Lucas. Porque em Lucas, quando ele está entre os sábios do templo, e ele volta para Nazaré, depois disso, com Maria e com José, de repente nós viramos a página, no capítulo seguinte, ele já está adulto. 17 anos ficaram ocultos, dos 13 aos 30 anos. E no nosso próximo vídeo, nós vamos conversar sobre isso. Onde Jesus viveu dos 13 aos 30 anos? O que foi que ele fez? Com quem ele viveu? Vamos buscar essa resposta? Eu e vocês, juntos, buscando essa resposta. E depois dela, vamos à Galileia. Vamos caminhar com Jesus. Que Ele nos abençoe e nos fortaleça sempre.